o meu próprio testemunho. Eu, desde pequena, cresci em berço cristão e afins, cheguei na igreja aqui na Cristo Vive em Nós, me firmei bonitinho, sempre estive tocando e servindo ao Senhor. Mas de um tempo pra trás, na verdade, pro meio do ano, eu passei por um momento bastante difícil. Estou passando ainda, mas estava bem no auge. E eu, ao invés de permanecer na presença do Senhor, buscando a Ele, pedindo que Ele venha me ajudar, eu fui desfrutar dos prazeres do mundo. Eu procurei refúgio nos prazeres do mundo. Então, nesse meio tempo, eu sempre tive uma inclinação para bebida, mas nesse meio tempo, eu comecei a beber de verdade. Nesse meio tempo, eu conheci garotos, eu fiquei com eles. E eu fiz tudo aquilo que eu sabia que era errado. Eu literalmente desfrutei dos prazeres do mundo. E essa fase minha foi até um pouco engraçada, que eu tive 3 fases. A primeira era que eu achava certo o que eu estava fazendo. Eu não queria saber de Deus de jeito nenhum. Depois, eu meio que não aguentava mais aquilo. E afinal foi que eu falei, não, chega. Eu quero ficar nos pés do Senhor. E eu lembro que antes de eu passar por tudo isso, de eu ter meu momento de desfrutar os prazeres do mundo, eu sentia a presença do Senhor verdadeiramente. Eu entendia o que era aquilo. Mas se alguém viesse falar comigo sobre, vamos supor, uma dificuldade de uma renúncia, eu não ia entender verdadeiramente aquilo. Até porque esses dias eu vi a pregação que eu fiz ano passado e vocês podem não ter percebido, mas eu falei de uma forma muito arrogante. Eu era muito arrogante e esse período me fez perceber que eu tô tão isenta ao erro quanto todo mundo está. E esse período também me fez perceber o real valor da presença do Senhor. Foi um momento bastante difícil. Eu realmente fiz tudo isso que eu falei pra vocês. Eu não me orgulho. E eu lembro que quando eu não aguentava mais, eu comecei a falar, Pai, eu não quero mais isso. Senhor, eu sinto falta do Senhor. E foi bastante difícil, bastante. E eu lembro que todas as noites eu no meu quarto chorava pro Senhor. E eu não aguentava mais. E eu pensava que eu não tinha mais forças. Só que você só não tem mais forças quando você não está mais respirando. Quando você está morto. Então, eu realmente tinha forças. Eu falava, Pai, eu não aguento mais. Mas você só falar que não aguenta mais não significa nada. Você tem que tomar uma atitude. E eu tomei a minha atitude. Eu parei de fazer tudo aquilo que eu fazia. E eu falei, eu quero o Senhor, verdadeiramente o Senhor. E eu comecei a buscar, eu comecei a fazer uma devocional. E eu passei por todo o período, porque nesse meio tempo eu fiquei de disciplina. Eu passei pela minha disciplina e voltei a tocar. E quando eu voltei a tocar, eu me sentia muito culpada. Porque eu pedi perdão ao Senhor, eu realmente me arrependi, eu não fazia aquilo que eu fazia mais. Passei pelo momento de disciplina, mas eu me sentia muito culpada. Quando eu subia para tocar, eu olhava as minhas mãos. E eu lembrava de quando eu estava indo comprar bebida. Quando eu tentava cantar algum louvor aqui no altar, eu lembrava daquilo que eu falava. Eu lembrava de tudo. E sim, eu realmente busquei para esquecer os problemas. Porque, gente, você vai beber, você vai ficar bêbado, você vai ficar... Todo mundo, alguém que já bebeu, já ficou bêbado, sabe como você fica. Você não se importa com mais nada, você fica besta. Pelo menos eu ficava muito besta, ria de tudo. Quando eu ficava com os meninos, não só enquanto eu ficava com eles, mas no momento que eu conversava com eles, eu ria, eu esquecia de tudo. Mas eu voltava para casa e aquele vazio voltava. Um vazio que eu não sentia quando eu estava aos pés de Jesus. E isso realmente me fez perceber o real valor. E eu falava todas as noites o quanto eu sentia falta de Deus. E o quanto eu não queria continuar. E quando eu voltei a tocar, quando eu passei pelo meu período de disciplina, eu lembrava de quando eu estava indo comprar as bebidas, quando eu subia para tocar. E eu sentia muita culpa. Aquilo me prendia de adorar o Senhor. Até que um dia uma pessoa veio em mim e falou assim, por que você se culpa tanto? Se Deus te jogou no mar do esquecimento, por que você ainda lembra? E aquilo me fez entender que, por mais que eu tenha errado, o Senhor me perdoou. Então, eu tinha que esquecer aquilo. E outra coisa que eu também aprendi que, mesmo que Deus tenha me perdoado, o perdão não isenta as consequências terrenas.
Então, sim, ele me perdoou, mas ele não vai interferir nas consequências das atitudes que eu tomei sem a consulta dele, sem o consentimento dele. Gente, eu falei que eu fiquei com pessoas. Teve um menino em específico que até hoje me relacionam a ele, até hoje me chamam de mulher dele. Só que essa é uma consequência de um ato que eu cometi sem a consulta do Senhor. Só que assim, ele não vai te tirar das consequências, só que ele te ajuda a passar por isso. E é o que ele tem feito comigo, porque mesmo que isso já faz um tempo, tem coisas que as consequências ainda estão aqui e não vão se apagar rápido. Mas ele tem me ajudado e ele ajuda você, se alguém aqui nessa noite passa por isso, a passar por isso. E mesmo que eu tenha conseguido sair disso, mesmo que eu ainda passe pelo momento difícil que eu citei, eu entendi o quanto vale. E depois que eu voltei a tocar e que eu decidi não querer mais isso, me vieram oportunidades para beber. Me vieram meninos mandando mensagem. Mas eu falei, eu não quero trocar o meu Senhor novamente por isso. Eu realmente entendi. Então, gente, mesmo que eu não seja a super crente, a menina mais certinha, mais santinha, quando me vem a oportunidade, porque vem, e vem bastante, eu olho e falo, eu não quero isso. Porque eu entendi o quão ruim é estar longe do Senhor. E não é só ruim, é uma dor, gente. Só quem passou entende. E tem um outro versículo que eu também quero ler, que é Filipenses 3, só que 12, que fala: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu não acho que, mesmo que eu tenha parado de fazer tudo isso, eu esteja 100%. Eu tenho permanecido buscar o Senhor. Eu tenho continuado buscando ao Senhor, porque eu sei que aonde eu tô não é suficiente. Eu quero ir mais fundo, então eu não penso que eu tenha conseguido tudo ou que eu já me aperfeiçoei. Mas que nem o indício da culpa. Para eu conseguir ao menos começar a buscar o Senhor, eu tive que deixar para trás. E eu tive que deixar aquilo para trás. E, gente, foi muito estranho. Essa fase é muito engraçada. Eu sempre lembro dela com tanto triste, mas engraçado. Porque nessa fase que eu comentei, eu também fiz muitos amigos. Muitos amigos. Sério. Você me via na esquina e falava com uma pessoa diferente. E novamente, quando eu decidi deixar tudo pra trás, muita coisa aconteceu. Eu perdi muitas amizades. E não só perdi, como amizades se afastaram. Pessoas que eu pensei que seriam pra sempre se afastaram. Pra Deus, além do mais, pra eu conseguir prosseguir, além do mais, pra Ele me mostrar que eu não tenho que depender das pessoas, e sim confiar nele. Tanto que ainda é complicado uma pessoa com muitas amizades hoje em dia ter poucas. Hoje em dia, estranhamente, se sentir sozinha. Mas eu entendo que eu deixo isso pra trás para que eu possa prosseguir. Em Filipenses, que eu anotei aqui, deixa eu só ver. Filipenses 1:21 diz: porque pra mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E hoje eu penso muito que, mesmo que tudo isso aconteça, pra mim viver é Cristo. Pra mim, o que eu tenho que fazer aqui na terra é viver pra Cristo. Eu tenho que ser o sal da terra, o sal e a luz do mundo, porque nós não estamos aqui para ser iguais, estamos para ser diferentes. Eu tinha visto algum outro versículo, só que eu não anotei, então eu não vou conseguir ler para vocês. A gente está aqui não para ser igual, mas para ser diferente. E mesmo que a gente desfrute dos pecados do mundo, é pra gente entender o real valor. Porque eu falo isso por mim. Eu não posso explicar melhor essa frase pra vocês do que usar a minha própria vida. Mesmo quando eu não tinha passado por tudo isso, eu não sabia o real valor. Tanto que eu troquei o Senhor uma vez. Agora eu entendo que, além de entender o real valor dele, eu não tenho aquela arrogância que eu tinha. E além do mais, entendo que viver é Cristo. Essa frase nunca fez tanto sentido pra mim como ela faz agora. Porque eu realmente tenho usado ela. Eu realmente tenho pensado nela. Gente, hoje mesmo apareceu uma pessoa tentando arrumar um menino pra mim. Hoje mesmo. E eu falei assim, não, eu tô suave. Eu tô em paz. Porque aquilo não é o que Deus tem pra mim. E uma coisa que eu aprendi bastante com relacionamento, não tem muitos jovens, é uma parte que seria mais para os jovens, mas eu vou falar mesmo assim, que não é o momento, que ele vai trazer a pessoa certa no momento certo.
E é isso. Se alguém aqui essa noite passa por uma situação parecida, eu só tenho a falar que é um processo que Deus está trabalhando em você, para que você finalmente venha entender o real valor. É um processo que Ele está fazendo você passar, para que você não venha mais trocar Ele por coisas poucas. E se você se sente culpado, eu quero que você saiba que Ele não te culpa. Se você se arrependeu, não sente remorso. Remorso e arrependimento são diferentes. Se você se arrependeu, Ele te perdoou. E Ele jogou no mar do esquecimento. Então não se culpe mais. Amém?